Bom dia, gente. Bom dia. Depois dessas festas todas da Páscoa, estamos aqui para continuarmos nossos estudos sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus foi bem intensa. Os 35 anos que ele viveu na Terra, quase 36, muita coisa aconteceu na vida dele. Aliás, de tudo que você passa, ele passou. Tudo que acontece com o ser humano, Jesus viveu. Foi criança, foi adolescente, foi jovem, proposta de casamento ele teve, viajou bastante, conheceu muita gente, ajudou muita gente, enquanto ele estava aqui. Por todos os lugares por onde Jesus passou, ele deixou um legado ou memória. Todos. Por onde ele passou, ele deixou um discípulo. Não teve um lugar nessa jornada que Jesus fez, desde que ele tinha 26 anos. 27, quando ele foi para Jerusalém, encontrou aquele indiano e viajou com ele. Todos os lugares pelo qual Jesus passou, ele deixou um discípulo. Que depois, quando ele estava lá em Jerusalém, nas festas da Páscoa, que era o único tempo que Jesus ia para Jerusalém, era na época da Páscoa, encontrou alguns, como Estevão, por exemplo, que era da Grécia, como o Flávios, que era da Grécia, uma ilha grega, que era o Barnabé, que era de Chipre, que ele conheceu em Salamis, na cidade que era de Barnabé, como muitos outros, que foram conhecendo Jesus à medida que ele caminhou pela terra. Muitos deles não reconheceram aquele mestre que passou por Roma, passou por Atenas, seria aquele que estaria pregado na cruz. Porque quando ele tinha 27, 28, 29 anos, ele ainda estava fresco, né? Sem o peso de ser a ovelha pascual. Do momento em que Jesus foi batizado no Jordão e que ele subiu para as montanhas de Pela. De lá ele voltou uma outra pessoa, um outro ser. Porque ali, naquele momento, houve a conscientização da sua deidade, da sua ligação direta com o Pai. Ele se reconheceu o Criador de tudo. E o peso dessa criação veio sobre os seus ombros daquele dia em diante. Então ele não tinha como ser mais aquele rapaz que viajou pelo mundo, levando caravanas, sendo condutor de caravanas. Ele não podia mais ser aquele homem. Não podia mais ser o filho de Maria e nem o pai dos seus irmãos. Daquele momento em diante, ele era o criador de todos. A responsabilidade da criação veio sobre ele.
E ele pensou: eu não posso errar, não posso. Eu tenho que fazer com que as minhas criaturas cresçam, evoluam espiritualmente. Havia muito ainda como evoluir fisicamente também. Naquela época não se conhecia nada do que nós conhecemos hoje. Naquela época não se tinha nada que nós temos hoje. Então ele sentiu, percebeu que havia muito caminho ainda a ser andado antes da vinda do Messias final. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós ainda não estamos preparados para a vinda do Messias. Não estamos, porque ainda não somos um, porque ainda a igreja que ele não fundou igreja, ele não queria fundar igrejas nenhuma, gente. Quando ele disse o meu reino não é deste mundo, ele também se referia a igrejas locais como nós temos hoje. Eu estava observando os rituais da igreja ortodoxa nessa Páscoa. Quando eu estava lá observando tudo aquilo, eu pensei: meu Deus, se Jesus chegasse aqui agora, ele ia ficar horrorizado. Porque nós criamos rituais como eram os rituais da igreja de Jerusalém, do templo de Jerusalém. São os mesmos rituais, as mesmas vestimentas, as mesmas coroas na cabeça. Aí, no caso do Brasil, os mesmos ternos e as mesmas gravatas, os mesmos rituais. E a igreja invisível, onde está? Vamos lá. Gente, depois daquele dia fatídico de Nazaré, quando eles tentaram jogar Jesus pelo precipício, os discípulos de Jesus ficaram completamente desnorteados, porque eles perceberam que haveria uma oposição ferrada. Eles não entendiam por que Jesus não reagiu, mostrando todo o seu poder. Eles haviam visto muita coisa, gente. Eles haviam visto milagres que Jesus fazia. E por que Jesus não fez nada ali naquele momento? Para eles foi uma decepção muito grande. Eles ainda não estavam entendendo o mistério de Jesus. Ninguém. Os irmãos dele, meu Deus, ficaram morrendo de medo. Medo não por eles, medo por Jesus. Por isso que eles se reuniram depois desse incidente, e depois de um que nós vamos estudar agora, eles se reuniram e resolveram: não, vamos barrar Jesus, porque dessa forma ele vai ser morto. E nós não queremos ficar sem ele. Eu também não gostaria de ficar sem Jesus, sem a presença física dele, porque ele era um homem bom. Como homem, ele era bom. Então, quando eles voltaram para Cafarnaum, Jesus saiu de Nazaré, desceu para Cafarnaum, os discípulos foram por outro caminho para não chamar a atenção. Então, dividiram em 3, 4 caravanas e chegaram a Cafarnaum. E a multidão de Cafarnaum aglomerou toda em Cafarnaum e Betsaida, novamente, porque sabiam que ali haveria cura. Como houve realmente quando Jesus passou, né? A filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue. Então, quando Jesus chegou a Cafarnaum, a multidão já estava lá também. Muita gente que ouviu da ressurreição da filha de Jairo já correu para lá. Então, encheu demais de gente. Porque o mundo precisava de um curador. Como nós precisamos até hoje. Mas vamos saber por quê?
que Jesus não pôde ficar aqui. Quando Jesus viu aquele mundo de gente, depois de uns 2, 3 dias, ele falou, não, vamos sair daqui, porque senão vai dar problema. Vai dar problema. Os espias estavam lá vendo tudo aquilo, gente. Eles podiam pegar Jesus a qualquer momento. Aí Jesus escapa para o outro lado do lago. Ele foi para Betsaida Judas, que era perto de Gadara. Mas a multidão foi atrás dele. E aí, Jesus aproveitou toda aquela multidão, falou sobre o pão que caía do céu, o maná que caía sobre o povo de Israel quando eles estavam atravessando o deserto. E aí ele disse que o maná que ele trazia era outro, que era um maná que vinha direto do Pai e que era para o Espírito. E aí ele também falou de novo sobre o Sermão da Montanha, ele usou novamente. Mas aí ele usou uma parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram em terra seca, outras caíram em terra boa e outros caíram em pedregulhos, outros caíram em espinhos. E vocês sabem, conhecem essa parábola. E como a multidão era mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, era uma multidão muito grande. Eles não tinham pão, não tinham comida. E Jesus falou, como é que eu vou mandar esse povo embora por esse deserto todo? Eles vão morrer de fome no caminho. Quantos pães vocês têm? Ninguém tinha nada. Porque o plano não era estar ali naquele lugar por muito tempo. Era voltar para tendas, né, para o acampamento, mas como é que ia voltar para um acampamento que cabia 150 pessoas e voltar com 5.000? Não tinha condições. Aí apareceu o menino com os pães e com os peixes. E houve a multiplicação dos pães. Ah, gente. Ah, gente. Sabe o que aconteceu depois? Eles tentaram pegar Jesus, colocar ele numa pedra e conclamar ele o rei de Israel. E aí, Jesus subiu naquele lugar e ele fez um discurso. Ele fez um discurso. Ah, vocês imaginam o que aconteceu na cabeça de Judas quando ele viu aquilo? Ah, aí o Messias, o plano dele, é ele que vai reinar, ele que vai fazer brotar pão de pedra. E Jesus fala assim, vocês me fariam o rei de vocês? Não porque as suas almas, o seu espírito recebeu a iluminação do Eterno. Não. Vocês não querem me fazer o rei por causa da verdade que eu estou falando para vocês. Vocês querem me fazer rei não porque eu disse que vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês estão querendo me fazer rei porque vocês querem alimentar o seu estômago físico. Só por isso. E ele disse, quantas vezes eu já falei para vocês que o meu reino não é deste mundo. O reino dos céus, ele fala, o que eu estou falando, o que eu estou proclamando, é um reino espiritual, de irmãos espirituais.
e não de leis aqui da terra. O meu trono não é aqui na terra. O meu trono é lá em cima. Ele diz: meu Pai que está no céu é muito sábio e ele é um rei que reina nesse mundo espiritual. Ele fala uma coisa: ele reina sobre os filhos do Eterno. Gente, isso é muito, muito profundo. Se vocês tivessem estudado angiologia, o estudo dos anjos, vocês iam entender o que ele falou aqui. O reino do Eterno é tão vasto, gente, vocês não têm ideia. São quinquilhões de seres. Seres que têm nome, seres que não têm nome, de tão poderosos que eles são, que nem nome eles podem ter, nem número eles podem ter, de tão poderosos que eles são. Eles são invisíveis a muitos seres, de tão poderosos que eles são. Porque se você soubesse o nome dele, você ia chamar e ia destruir tudo. Eles nem nome têm. Esse é o reino do Pai que Jesus estava falando para aquela multidão que não tinha entendimento de nada. E ele fala, ele diz, ele nesse momento ele se sente assim impotente de não poder revelar e não ter condições de revelar quem o Pai é. Gente, até hoje eu não tenho condições de revelar para vocês o que o Pai é, porque a nossa capacidade mental é muito pequena, nem eu entendo. Apesar de ter tantas revelações, nem eu entendo direito. Duas noites atrás, eu tive uma experiência incrível à noite, que eu nem lembro direito mais, porque o Senhor não me deixa lembrar direito. Mas eu sei que eu andei com Ele num lugar muito interessante, ajudando pessoas, trabalhando com Ele. Você fala assim, mira que loucura, mas eu fui com Ele umas 2 noites atrás, num trabalho com Ele. Mas ele nem me deixa lembrar bem o que nós fazemos. Eu só sei, eu tenho a sensação, eu lembro, tenho a lembrança, assim, bem longe do lugar que nós estávamos. Era um lugar bem ermo, gente. Parecia assim um lugar que estava tendo uma guerra, alguma coisa assim. E as pessoas estavam escondidas. E nós estávamos ali trabalhando entre elas. Então, se hoje, 2000 anos depois de tudo isso, eu ainda não tenho condições e nem capacidade mental para descrever o mundo espiritual, quanto mais naquela época, como é que ele podia explicar para um povo que não tinha nem televisão, como é que eles iam entender esse mundo espiritual que tem de tudo isso? Gente, vocês pensam de onde é que chegou para a gente o conhecimento de internet? Vocês acham que é daqui? Não, é de lá. Telões que a gente vê hoje, você acha que é daqui? Não, veio de lá, informações que vêm do eterno. O mundo espiritual lá, gente, é perfeito, não é mais perfeito do que aqui. Certos lugares, certas paragens, certas moradas que Jesus referiu, tem um conhecimento muito maior tecnológico do que o nosso.
O nosso é pequeno. Sabe por quê? Porque não temos maturidade para usar. Não temos maturidade para usar. O que está acontecendo hoje, por exemplo? Com um pouquinho que já foi dado para a gente, que é o AI, por exemplo. O AI na eternidade é uma coisa comum, normal. Mas aqui tem gente usando já para maldade. Porque nós não temos maturidade espiritual para receber essas informações. Então, isso que o Jesus estava falando aqui. Ele disse: se eu falhei em revelar o reino do Pai, porque se vocês estão querendo me fazer rei por causa da comida que eu fiz, eu falhei em revelar para vocês o Pai. Porque o Pai não é daqui, o Pai não é terra, o Pai é muito maior do que isso. E o que Ele quer é que vocês aprendam, que vocês cresçam o suficiente para chegar. O que Ele falou? O que o Jesus falou, gente? Que nós sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. O Pai é perfeito não só em perfeição espiritual, ele é perfeito em todas as áreas. Física, mental, tecnológica, tudo. A perfeição do Pai é completa. Não é só espiritual, é tudo. É você sair daqui, desencarnar daqui e ir para um mundo um pouco melhor do que o nosso, mais perfeito. Até que chegamos à perfeição. Daniel falou isso. Depois de 1000 anos, quem sabe nós chegamos um pouquinho a brilhar como o sol? Daniel falou isso. Então, quando isso aconteceu, Jesus disse para os discípulos que queria se retirar por alguns dias. Ele precisava pensar o que ele ia fazer. Como é que ele ia tentar mudar a cabeça daquele povo. Ensinar para aquele povo que o reino do Pai não é pão e água. Não é pão e peixe. É a transformação do coração. É a transformação de visão do que é o mundo, do que é o irmão. E eles foram para Genezaré. Eles foram para Genezaré. Genezaré é um lugar muito bonito, gente. Lá em cima, eu até tirei uma foto para mostrar para vocês. É na beira do lago, né? Na beira do mar de Genezaré, o Mar da Galileia. Deixa eu pegar aqui. É um lugar muito bonito. Genezaré, deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, tá vendo? Genezaré. Era assim, ó, na beira do lago, né? Um lugar muito, muito bonito. Tinha muitas cavernas que eles podiam dormir à noite. Então, Jesus falou, vamos para lá. Vamos para Genezaré para acalmar um pouco. Por quê? Primeiro, o povo ficou muito decepcionado, que queria fazer ele rei. A gente achou um rei e ele não quer ser rei. Os discípulos quase que morreram. Ficaram, gente, o silêncio. Essa viagem que eles fizeram para Genezaré foi completo silêncio. Eles decepcionados, porque perceberam que Jesus não iria ceder. Judas quase que morre. Nesse tempo que Judas começou a pensar na traição. Porque ele percebeu que Jesus não iria mudar de ideia. Os discípulos decepcionados, Jesus completamente sem saber como é que ele ia transmitir a mensagem para aquele povo. Foi uma viagem silenciosa. Os discípulos começaram a perceber que eles não estavam entendendo nada. Nada. Que aquilo que eles estavam tentando fazer Jesus ser, não ia conseguir. E aí, naquele silêncio, Jesus conversando com eles, tentando
Aí voltou, porque aí o Pedro falou, Senhor, e aquela, a parábola do semeador, né? O que o Senhor quis dizer com aquilo, quando você falou para o povo? Aí Jesus falou, não é possível que nem vocês entenderam. Olha a decepção de Jesus, gente. Aí Jesus teve que explicar tintim por tintim. Aquele que caiu nas pedras é porque não vai criar raiz. Aquele que caiu nos espinhos vai crescer, mas os espinhos vão sufocar. E aí ele fala o que significa os espinhos, ele fala o que significa as pedras. Aquele que caiu em boa terra é o que vai produzir 1%. Você está dizendo a palavra que eu estou dizendo para vocês é igual essa sementinha. Vai cair no coração de cada um, mas tem gente que tem o coração de pedra, tem uns que tem um coração de espinho, tem uns que são boa terra, tem um que a terra está seca. Então não espere que a mensagem que vocês vão levar vai atingir todo mundo, vai atingir um pouquinho. Aí a decepçãozinha foi um pouquinho maior, né? Porque os discípulos pensaram que eles iam falar e todo mundo ia aceitar. Porque Jesus era especial. Eles estavam sabendo, vivendo com Jesus, vivendo isso. Mas o povão queria o quê? Alimentar o estômago. É diferente de nós hoje? Não é, né, gente? As nossas igrejas estão cheias de gente. Por quê? Porque querem a prosperidade. Ah, se eu der 10, vai vir 100. Não é assim? Porque querem a cura física, sem curar primeiramente o coração. As doenças só vêm na gente por causa de nós mesmos que trazemos elas. Você acha que essa alergia que eu tenho é o quê? O meu corpo está se recusando a estar na terra. Tudo da terra está me causando uma reação alérgica. É o cheiro, qualquer cheiro forte está me trazendo isso. A poeira está me trazendo isso. Gente, qualquer coisa. Até eu estava falando com minha filha, será que eu estou com alergia do meu cabelo? Porque eu tenho essas crises alérgicas na noite, durante a noite, que não tem nada. Eu tenho que conversar com o meu corpo, tudo está certo, está tudo bem, você não está sendo agredido. Espiritual? Não. Emocional. O meu corpo está dizendo que não quer mais ficar aqui. Mas o Senhor disse, você tem que continuar aqui. Então eu tenho que falar para o meu corpo que está tudo bem, que está tudo gamzuletová. Tudo está certo. Tudo é para o bem. Eu tenho que falar para o meu corpo, tudo é bem, tudo é bom, Miriam, tudo é bom, Miriam. Estar aqui é bom, Miriam. Para que essa reação do meu corpo fique menor. E aí Jesus, depois desse período de descanso, eles desceram para Jerusalém. Seria a terceira Páscoa de Jesus com os discípulos em Jerusalém. E aí, para evitar as multidões, eles desceram por Gadara e Filadélfia, que é a Jordânia. Eles foram lá para longe, não vieram por Samaria. Deixa eu mostrar para vocês de novo, para vocês terem uma ideia mental, para ter uma ideia mental na cabeça de vocês, tá? Para vocês saberem o que eu estou falando, para ter uma... Aqui, vou botar esse mapa aqui, que eu já mostrei para vocês. Tá vendo? Eita, come on. O mapa não quer aparecer não, gente. Pelo amor de Deus. Cadê o mapa? Cadê você, mapinha? Tá aqui. Olha, ao invés de vir por aqui, que era mais perto, tá? Andando por aqui, saía daqui de cima e descer para Jerusalém, eles vieram por aqui, ó. Por aqui, tá vendo? Para evitar a multidão. Para chegar, descer por aqui, vem aqui por baixo para chegar em Jerusalém. Tá vendo? Eles vieram por aqui, saíram aqui, ó, desse lado aqui, todinho,
deram a volta aqui por baixo para voltar aqui para cima para Jerusalém. Uma volta imensa que eles deram. Mas para quê? Para evitar a multidão. Porque eles não queriam chegar em Jerusalém com todo esse povo. Porque se chegassem em Jerusalém com todo mundo que estava ali atrás de Jesus, mesmo que dos 5.000 que estavam lá com o discurso de Jesus dizendo que ele não era o rei, muita gente saiu fora. Muita gente saiu fora. De 5.000 ficaram 500. Mas mesmo assim era muita gente ainda para andar. Porque à medida que Jesus ia andando, as pessoas que queriam cura iam acompanhando. Sabendo que ele estava descendo, ia acompanhar. Então Jesus falou, então vamos evitar isso. Vamos subir lá por cima, vai dar a volta todinha, para depois, aí passa por Jericó, né, cruza e sobe para Jerusalém. Foi nessa jornada de 3 dias, foi de silêncio, introspecção. Lá de cima que eles estavam, lá em Tiberíades, né, como que é, na Genezaré, olha, na multiplicação de Gadara para Genezaré, que foi lá onde foi a multiplicação dos pães, para Genezaré, no silêncio, os 3 dias de Genezaré em silêncio, os 3 dias de viagem que eles fizeram, toda aquela rota, todo mundo no silêncio. Jesus só deixou que aquilo assentasse no coração deles. Se tudo que ele falou não adiantava, então o silêncio ia falar. Mas cada um processou as informações que Jesus deu de uma forma diferente. O pior deles foi Judas. Mas o Senhor advertiu Judas lá em Genezaré. E falou, tem alguém que está em perigo no nosso meio. Ele disse isso. Judas ouviu isso. A única coisa que Jesus falou para os discípulos nesse caminho é: ninguém vai pregar, nós vamos lá para participar da Páscoa, mas não vai haver pregação, não vai haver discurso no templo, vocês vão lá para a Páscoa, vão participar da Páscoa, sem pregação, sem movimento público, nada. Mas mesmo assim ainda teve. Chegaram a Betânia, passaram um dia na casa de Lázaro e Marta e Maria, conversaram bastante ali, Jesus tentou animá-los um pouco mais e repartiu o grupo. Alguns foram para parentes, outros ficaram no Monte das Oliveiras, e Jesus ficou na casa de Simão. Jesus ficou na casa de Simão, que era amigo ele não quis ficar na casa de Lázaro para não chamar atenção. Então esse Simão, que era discípulo também de Jesus, que era vizinho de Lázaro, falou para Jesus ficar na casa dele. E Jesus ficou lá, só ele e João. Só João e ele ficaram lá na casa de Simão. Jesus, dessa vez, Jesus só desceu para Jerusalém no dia da festa, no dia principal da festa. Ele desceu para Jerusalém para ouvir o shofar, que é a coisa mais linda de ouvir. Foi o único dia que Jesus desceu para Jerusalém. No resto, os amigos de Jesus que moravam em Jerusalém é que foram visitar ele na casa de Simão. Todo mundo que queria ver Jesus ia lá na casa de Simão. Jesus não viu os discípulos nesse período. Nessas 2 semanas de Jerusalém, ele não viu os discípulos. Foi quando Judas começou a articular para entregar Jesus. Eles saíram de Jerusalém no dia 24 pela costa do mar Mediterrâneo. Aí eles fizeram o oposto. Ao invés de vir pela Jordânia, foram pelo mar Mediterrâneo. E eles levaram muitos dias nessa viagem. Levaram só 3 dias nessa viagem, não muitos dias. Porque eles foram direto. No silêncio de novo, no calado. Eles chegaram
em Cafarnaum, no dia 27, e Jesus pediu para falar no Shabat. Seria o seu último sermão em Cafarnaum. Porque a partir de aí já foi o começo do último ano de Jesus na Terra. Jesus sabia disso. Jairo que, lembra que o Jairo é aquele que Jesus ressuscitou a filha dele. Jairo era o principal da sinagoga. Quando Jesus chegou em Cafarnaum e pediu para falar no Shabat, 50 espias de Jerusalém já haviam subido para Cafarnaum. Eles acharam muito esquisito Jesus não ter aparecido e não pregado. Eles viram que Jesus estava em Jerusalém, mas eles acharam muito estranho Jesus não falar nada, só participar da festa e depois voltar para Jerusalém, para Cafarnaum. Então o que eles fizeram? Mandaram os espias. Tinha 50 espias de Jerusalém, do Sinédrio, em Cafarnaum, e mais tinham representantes também, eu acho que eram 3 ou 4 representantes de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Eles, os espias, os representantes do Sinédrio, tentaram falar para Jairo não deixar Jesus falar. Mas Jairo falou, não, aqui não. Aqui o Sinédrio de Jerusalém não manda. Quem manda aqui sou eu, e Jesus vai falar. Eu não vou falar sobre esse sermão de Jesus hoje, que foi o último em Cafarnaum. Nós vamos falar sobre ele no próximo vídeo. Que foi o sermão que selou o destino de Jesus. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar especificamente sobre esse sermão dele. Tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo o motivo desses vídeos sobre a vida de Jesus. A intenção de Jesus não era formar a igreja. Quando ele disse para Maria não, como que é o nome dela, que eu já está esquecido de novo, a mulher de Samaria, quando ele disse para ela que o meu reino não é daqui, não vai ser em Jerusalém que vai ser adorado, nem o reino do eterno, não é templo físico, o reino do eterno, é templo espiritual, é você e sou eu. Enquanto nós não entendermos essa verdade, que cada um de nós é a igreja do Senhor, que cada um de nós representa Jesus de Nazaré. Quando ele disse lá no sermão de Cafarnaum mesmo, quando ele disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo, e que o Pai havia enviado essa luz, que era ele. Você é o candelabro, a luz é ele. Que candelabro é você? Que templo é você, como ele disse para a mulher samaritana? Que templo é você? É por isso que eu estou fazendo esses vídeos. E aquele que tem ouvido vai ouvir. E vai se posicionar. Porque não adianta, gente, enquanto isso não acontecer, enquanto nós não percebemos que nós somos a igreja, que você e eu somos um, porque a mesma luz que está em você está em mim, e essa luz é que nos une, o Senhor não vai voltar. Eu estava ouvindo os cientistas, né, os astronautas que deram a volta à Lua, e eles dizendo que a mensagem mais séria, a coisa que mais mexeu com eles, foi ver lá de cima dessa nave, olhar para a Terra e ver que a Terra é uma bola pequena, pequenininha,
perdida no espaço, pendurada em nada, e que você vendo a Terra lá de cima, a gente percebe que a gente é uma só, que nós estamos como se fosse um carro, um trem, um avião, todo mundo junto ali. O que acontecer com um vai acontecer com todos. Se a Terra resolver dar um girar mais forte, todo mundo vai morrer. Se ela resolver sair de curso, todo mundo morre. É igual um carro, se bater, todo mundo que está dentro do carro vai embora. Se um avião cair, todo mundo que está dentro do avião morre. A Terra é um veículo e nós estamos todos presos nesse veículo, não tem outro lugar para ir, nós não temos outra opção. Enquanto nós não percebermos essa unidade que a gente é, um corpo, o Senhor não vai voltar. Nem que seja através de experiências como dos cientistas, eles abraçaram essa verdade. Se você não estiver aqui por mim, eu não estiver aqui por você, como Jesus falou, nós não temos escape. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.